Esta história aconteceu quando meu filho estava com 9 meses de idade e até hoje me dá calafrios quando lembro. Bebês sempre fazem coisas estranhas. A gente sabe disso. Eles sorriem do nada, choram sem motivo aparente, ficam olhando para lugares onde não tem nada. Mas o que aconteceu com meu filho foi além do comportamento normal de bebê e me deixou com uma sensação de que algo muito estranho estava acontecendo no quarto dele. Tudo começou de forma sutil. Durante as sonecas da tarde, eu costumava deixar a porta do quarto entreaberta para ouvir se ele acordasse. Várias vezes ouvi ele dando risadinhas sozinho no berço, como se alguém estivesse fazendo graça para ele. No começo, achei normal. Bebês às vezes riem olhando para objetos coloridos, sombras na parede, qualquer coisa pode chamar a atenção deles e provocar essa reação. Mas comecei a reparar que ele sempre ria olhando para o mesmo lugar, o teto do quarto, bem no cantinho acima da cômoda. Não tinha nada especial naquele lugar, nem lustre, nem adesivo, nem nada que pudesse chamar a atenção de um bebê. Era só o teto branco comum, mas meu filho ficava ali, deitado no berço, olhando fixamente para aquele ponto e dando gargalhadas como se estivesse assistindo o espetáculo mais engraçado do mundo. As risadas eram contagiantes, daquelas gargalhadas gostosas que bebê dá quando está realmente se divertindo. Eu entrava no quarto sorrindo, achando fofo, mas quando chegava perto do berço, ele parava de rir na hora e olhava para mim com aquela cara séria que bebês fazem quando são interrompidos. Era como se a diversão tivesse acabado assim que eu apareci. Comecei a prestar mais atenção no comportamento dele durante esses episódios. Meu filho ficava completamente focado no teto, sorrindo, balbuciando e às vezes até esticando os bracinhos para cima, como se quisesse alcançar alguma coisa. Era a mesma reação que ele tinha quando eu ou minha esposa fazíamos caretas ou brincadeiras para ele, mas direcionada para o vazio. O que me intrigava era a consistência. Sempre o mesmo cantinho do teto, sempre a mesma reação intensa de alegria. E sempre parava quando um adulto entrava no quarto. Era como se houvesse algo ali que só ele conseguia ver. Algo que desaparecia ou se escondia quando detectava a presença de adultos. Minha esposa também começou a reparar no comportamento. Várias vezes encontramos nosso filho conversando com o teto, fazendo aqueles barulhinhos que bebês fazem, como se estivesse tendo uma conversa animada com alguém. Ele ficava ali, olhando para cima, fazendo ba, ba, ba e ma, 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 esperando respostas que obviamente não vinham, mas agindo como se viessem. A situação começou a ficar preocupante quando o comportamento dele mudou completamente. Nem sempre eram risadas. Às vezes, entrávamos no quarto e encontrávamos nosso filho chorando desesperadamente, apontando para o mesmo cantinho do teto com uma expressão de pânico que nunca tínhamos visto nele. Eram choros diferentes dos normais de bebê. Era um choro de medo, de verdadeiro terror. Quando isso acontecia, era muito difícil acalmar ele. Pegávamos no colo, fazíamos carinho, cantávamos, mas ele continuava olhando para o teto com os olhos arregalados, como se estivesse vendo algo aterrorizante. Só se acalmava quando saíamos do quarto. Era como se fosse embora. A fonte do seu medo desaparecia. Começamos a nos perguntar se não era algum problema médico. Levamos ele ao pediatra, explicamos o comportamento estranho, perguntamos se podia ser algum distúrbio visual ou neurológico. O médico examinou ele completamente, fez vários testes, mas disse que estava tudo normal. Falou que bebês às vezes desenvolvem fixações por objetos ou lugares e que geralmente passa sozinho conforme eles crescem. Mas a explicação médica não me tranquilizava. Havia algo muito específico naquele comportamento que ia além de uma simples fixação infantil. A intensidade das reações, tanto de alegria quanto de medo, era desproporcional. E havia uma constância no foco
que me incomodava profundamente. Uma noite, decidimos instalar uma câmera no quarto para monitorar melhor o comportamento dele. Era uma câmera simples de bebê, daquelas que mostram imagem e som em tempo real no celular. Queríamos entender melhor quando esses episódios aconteciam, se havia algum padrão de horário ou algum fator externo que os desencadeava. Na primeira noite com a câmera, conseguimos captar um dos episódios de risada. Através da tela do celular, vimos nosso filho acordar da soneca, olhar imediatamente para o cantinho do teto e começar a rir como se estivesse sendo entretido por alguém. Ficamos observando por uns 10 minutos, fascinados e ao mesmo tempo perturbados por aquela interação unilateral. Mas a coisa mais estranha aconteceu alguns dias depois. Era madrugada. Nosso filho estava dormindo tranquilamente quando o aplicativo da câmera começou a emitir alertas no meu celular. Abri para verificar e vi que o berço tinha se movido. Não muito, uns 30 centímetros para o lado, mas claramente tinha saído da posição original. Corri para o quarto para verificar. E realmente o berço estava numa posição diferente. Meu filho continuava dormindo profundamente, como se nada tivesse acontecido. Verifiquei se as rodinhas do berço estavam travadas e estavam. Era impossível o berço ter se movido sozinho, principalmente com o peso do bebê dentro. Voltei para o quarto e coloquei o berço na posição original. Fiquei imaginando se podia ter sido algum problema no chão, tábua solta, ou se alguém tinha entrado no quarto durante a noite. Mas não havia sinais de que alguém estivesse mexido em mais nada. E as janelas estavam fechadas e trancadas. No dia seguinte, resolvi revisar a gravação da câmera para ver exatamente o que tinha acontecido. Foi quando descobri algo que me deixou completamente perturbado. No momento em que o berço se moveu, houve um corte no áudio da gravação. Um chiado muito forte, como se algo tivesse passado bem perto do microfone da câmera, interferindo na captação do som. O estranho é que o vídeo continuou normal. Só o áudio foi afetado. Durante uns 5 segundos, no exato momento que o berço mudou de posição, o som ficou completamente distorcido. Era um chiado agudo, quase como um grito ou um assobio muito alto. Depois disso, o áudio voltou ao normal, mas o berço estava numa posição diferente. Mostrei a gravação para minha esposa e ficamos sem entender o que podia ter causado aquilo. Como um berço pode se mover sozinho? E o que causou aquela interferência no áudio exatamente no mesmo momento? Começamos a considerar a possibilidade de que havia algo sobrenatural acontecendo no quarto do nosso filho. A partir daquele dia, o comportamento do bebê mudou drasticamente. Ele parou de rir para o teto, mas também parou de dormir adequadamente no quarto dele. Toda vez que apagávamos as luzes completamente, ele chorava desesperadamente. Só conseguia dormir se deixássemos pelo menos uma luz fraca acesa, como se tivesse desenvolvido medo do escuro. Durante o dia, ele ainda olhava ocasionalmente para o cantinho do teto, mas não com a alegria de antes. Era um olhar cauteloso, como se estivesse verificando se algo estava ali. E às vezes fazia uma expressão de alívio, como se tivesse confirmado que não tinha nada. Decidimos fazer algumas mudanças no quarto. Mudamos a posição do berço para o lado oposto, longe daquele cantinho do teto que sempre chamava a atenção dele. Trocamos a disposição dos móveis, pintamos o teto de uma cor diferente, tentamos qualquer coisa que pudesse quebrar aquela fixação. As mudanças ajudaram um pouco. Nosso filho parou de olhar obsessivamente para o teto e os episódios de choro noturno diminuíram. Mas ele continuou precisando de luz para dormir, como se tivesse desenvolvido uma associação entre escuridão total e algo ameaçador. Conversamos com outros pais para saber se era normal esse tipo de comportamento. Muitos disseram que bebês passam por fases estranhas, que desenvolvem medos inexplicáveis
e depois superam naturalmente. Mas poucos tinham vivenciado algo tão específico e tão intenso quanto o que observamos no nosso filho. Hoje, quase um ano depois, nosso filho já tem quase 2 anos e não demonstra mais aqueles comportamentos estranhos. Brinca normalmente, interage conosco, não tem mais fixação por nenhum lugar específico do quarto, mas ainda precisa de uma luz fraca para dormir. E às vezes, quando está brincando sozinho, o vemos olhando rapidamente para cantos do teto, como se estivesse verificando alguma coisa. A câmera do quarto nunca mais captou nada anormal. Não houve mais berços se movendo, não houve mais interferências no áudio. É como se o que quer que estivesse ali tivesse ido embora, ou tivesse perdido o interesse conforme nosso filho cresceu e se tornou menos sensível à sua presença. Mas ainda me pergunto o que exatamente nosso filho estava vendo naquele cantinho do teto. O que o fazia rir com tanta alegria e depois o assustava tanto? Eram realmente só fantasias da mente de um bebê? Ou havia algo ali que apenas ele, com sua inocência e sensibilidade infantil, conseguia perceber? Nunca vou saber a resposta, mas a experiência me deixou com a certeza de que crianças pequenas podem captar coisas que nós, adultos, perdemos a capacidade de ver. Quando aluguei esta casa, o proprietário mencionou que tinha um quarto que ninguém usava. Disse que a chave tinha se perdido há anos e que não valia a pena arrombar a porta só por um quarto a mais. O aluguel estava barato, a casa era boa, então nem questionei muito. O quarto ficava no final do corredor, porta de madeira antiga com uma fechadura grande e pesada. Parecia só mais um cômodo abandonado. Durante os primeiros meses, nem prestava atenção naquele quarto. Passava pela porta todos os dias, indo para o meu quarto, que ficava do outro lado do corredor, e nunca percebi nada estranho. Era só uma porta fechada, como qualquer outra. Às vezes me perguntava o que teria lá dentro, mas não era algo que me incomodava ou me deixava curioso demais. A situação mudou numa quinta-feira à noite. Estava assistindo televisão na sala quando ouvi um barulho vindo do corredor. Parecia móvel sendo arrastado no chão, aquele ruído pesado de madeira raspando. Desliguei a TV para ouvir melhor, e o barulho continuou. Vinha claramente do quarto trancado. Pensei que podia ser rato ou algum animal que tivesse conseguido entrar por algum buraco, mas o som era muito pesado para ser animal pequeno. Fui até o corredor e encostei o ouvido na porta. O barulho parou. Fiquei ali parado alguns minutos, esperando ouvir alguma coisa, mas silêncio total. Tentei abrir a porta por reflexo, mas obviamente estava trancada. Bati na madeira algumas vezes, pensando que se fosse animal, faria barulho tentando fugir. Nada. Voltei para a sala achando que tinha imaginado, mas na noite seguinte, o mesmo barulho. Dessa vez, prestei mais atenção e consegui identificar exatamente o que era. Alguém estava arrastando uma cama ou um móvel pesado pelo chão do quarto. O som era ritmado, como se fosse proposital, não aleatório, como seria se fosse um animal. Fui até a porta de novo, e quando cheguei perto, o barulho parou instantaneamente. Era como se quem estivesse lá dentro soubesse que eu estava escutando. Isso começou a acontecer todas as noites. Sempre o mesmo horário, sempre o mesmo som de móvel sendo arrastado. Comecei a ficar paranoico, achando que alguém tinha conseguido entrar no quarto e estava morando lá dentro. Mas como? A porta estava trancada por fora. Não tinha janela no quarto. Eu mesmo verifiquei olhando pelo lado externo da casa. Não tinha como alguém entrar ou sair. Resolvi que ia arrombar a porta. No sábado de manhã peguei um pé de cabra e forcei a fechadura até conseguir abrir. A porta cedeu com um estalo alto e entrei no quarto esperando encontrar alguém, ou pelo menos sinais de que alguém tinha estado ali. O que vi me deixou confuso. O quarto estava vazio, sem móvel nenhum.
Só paredes nuas, chão de madeira e uma janela pequena e alta que estava selada com tábuas. Mas no meio do quarto, no chão de madeira, tinha uma marca retangular na poeira. A marca de um colchão ou cama que tinha ficado ali por muito tempo. E dentro dessa marca, bem no meio, havia a impressão clara de alguém que tinha se sentado. O formato estava bem definido na poeira, como se a pessoa tivesse ficado sentada ali por horas, esperando alguma coisa. Fiquei olhando aquela marca, tentando entender. Se não tinha móvel no quarto, de onde vinha o barulho que eu escutava todas as noites? E quem tinha se sentado ali? A poeira estava acumulada. Parecia que fazia muito tempo que ninguém entrava naquele quarto. Saí confuso e deixei a porta aberta, pensando que pelo menos agora não ia mais ter aqueles barulhos estranhos. Mas quando voltei da rua à tarde, quase tive um infarto. A porta estava fechada de novo, não só fechada, mas trancada. A fechadura que eu tinha arrombado de manhã estava funcionando perfeitamente, como se nunca tivesse sido forçada. Tentei abrir com a maçaneta e nada. A porta estava trancada por dentro de novo. Como isso era possível se eu tinha deixado aberta e não tinha ninguém em casa? Peguei o pé de cabra de novo e forcei a porta mais uma vez. Quando consegui abrir, o quarto estava exatamente igual ao que tinha visto de manhã. Vazio, com a mesma marca no chão, a mesma impressão de alguém sentado. Mas dessa vez reparei em algo que não tinha visto antes. A janela, que estava selada com tábuas, tinha uma fresta pequena entre as madeiras e por ali entrava uma luz fraca do poste da rua. Decidi fazer um teste. Saí do quarto e deixei a porta aberta de novo, mas dessa vez fiquei na casa, escondido na sala, observando o corredor. Depois de uma hora vi algo que me arrepiou completamente. A porta começou a se fechar sozinha, devagar, até bater. Escutei claramente o som da fechadura trancando. Corri até lá e tentei abrir, trancada por dentro de novo. Desde então não tento mais abrir aquele quarto. Todas as noites escuto o som de móvel sendo arrastado e agora também escuto outros barulhos. Passos, como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro. Às vezes parece que tem alguém chorando baixinho. E toda noite, quando passo pelo corredor para ir ao meu quarto, vejo uma luz fraca saindo por debaixo da porta. Uma luz que não deveria existir, porque não tem energia elétrica naquele quarto. O mais assustador é que às vezes, no meio da madrugada, escuto alguém tentando abrir a porta por dentro. O barulho da maçaneta sendo girada, como se a pessoa lá dentro quisesse sair, mas não conseguisse. E eu fico imaginando quem está ali dentro, sentado naquele chão vazio, arrastando móveis que não existem, tentando sair de um quarto que se tranca sozinho. Tem noites que tenho certeza de que a pessoa lá dentro sabe que eu estou aqui fora e que está esperando que eu abra a porta de novo. Mas dessa vez eu não vou abrir. E aí, tá curtindo? Deixa o like aí e se inscreve no canal que tem muito mais terror pela frente. Vamos pro próximo relato, que esse aqui vai te dar pesadelo. Vou contar uma situação que aconteceu com minha filha de 4 anos e que me deixou completamente perturbado. Minha esposa e eu sempre soubemos que criança tem muita imaginação. Então, quando nossa filha, a Sofia, começou a falar sobre um amigo imaginário, achamos normal. Criança sempre inventa esses personagens para brincar, principalmente quando é filha única como ela. No começo até achamos fofo. Sofia começou a mencionar o tio do telhado, umas 3 semanas atrás. Ela dizia que ele ficava lá em cima, no sótão da casa, e que conversava com ela durante a noite. Nossa casa tem um sótão pequeno que usamos só para guardar algumas coisas velhas, caixas de Natal, roupas de inverno, essas coisas. É um lugar que Sofia nunca teve acesso, porque a escada é alta demais para ela subir sozinha. No começo, as conversas dela com o tio do telhado pareciam brincadeiras normais de criança. Ela falava que ele era muito velho, que tinha cabelo branco e que sabia muitas histórias.
Às vezes a encontrávamos no quarto dela, falando sozinha, olhando para o teto, como se estivesse conversando com alguém lá em cima. Achávamos fofo, típico comportamento infantil, mas uma coisa começou a me incomodar. Sofia sabia detalhes muito específicos sobre esse amigo imaginário. Ela descrevia as roupas dele, dizia que ele usava suspensório e camisa xadrez, que tinha uma bengala de madeira com cabo dourado. Para uma criança de 4 anos, esses detalhes pareciam muito elaborados e consistentes. Normalmente, amigos imaginários mudam de aparência e características conforme a imaginação da criança, mas o tio do telhado da Sofia sempre era descrito exatamente da mesma forma. O que realmente me deixou alerta foi quando Sofia começou a contar coisas que esse tio falava para ela. Coisas que uma criança de 4 anos não deveria saber. Uma noite durante o jantar, Sofia disse casualmente: "O tio do telhado falou que a Bisa está enterrada no cemitério novo do lado da igreja, na parte de trás, onde tem as flores amarelas." Minha esposa e eu nos entreolhamos, gelados. A Bisa era a bisavó da Sofia, minha avó, que tinha morrido quando Sofia era bebê. Sofia nunca tinha conhecido ela direito e nunca tínhamos conversado sobre onde ela estava enterrada. E o detalhe das flores amarelas estava correto. Tinha um canteiro de margaridas amarelas bem perto do túmulo da minha avó. Como Sofia podia saber disso? Perguntei para ela como o tio do telhado sabia sobre a Bisa, e Sofia respondeu com a naturalidade típica de criança. Ele conhecia ela. Eles eram amigos quando ela era novinha. Isso me deixou ainda mais intrigado, porque minha avó tinha morado a vida inteira naquela região, e nossa casa era antiga, tinha mais de 60 anos. Era possível que alguém que conheceu minha avó tivesse morado ali antes. Resolvi investigar um pouco sobre a história da nossa casa. Conversei com vizinhos antigos, fui atrás de registros imobiliários, tentei descobrir quem tinha morado ali antes de comprarmos. Descobri que a casa tinha pertencido a um senhor chamado Manuel, que morava sozinho e tinha morrido há uns 15 anos. Os vizinhos me descreveram ele como um homem alto, magro, que sempre usava suspensório e camisa xadrez, e que andava com uma bengala porque tinha problemas na perna. A descrição batia exatamente com o que Sofia falava sobre o tio do telhado. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Como minha filha podia estar descrevendo alguém que morreu muito antes dela nascer, com detalhes tão precisos? E por que ela dizia que ele ficava no sótão? Pedi para os vizinhos me contarem mais sobre o Manuel. Descobri que ele realmente conhecia minha avó. Eles tinham sido vizinhos durante muitos anos, quando minha avó era jovem e ainda morava com os pais. Além disso, soube que Manuel tinha um problema sério de mobilidade nos últimos anos de vida e que passava muito tempo no sótão da casa, onde tinha montado um cantinho para ler e fazer palavras cruzadas, porque de lá conseguia ver a rua toda e observar o movimento do bairro. Essas informações me deixaram extremamente desconfortável. Era como se Sofia estivesse realmente conversando com o espírito de alguém que tinha morado na nossa casa. Mas eu tentava me manter racional, pensando que podia ser coincidência, ou que de alguma forma Sofia tinha ouvido algum vizinho conversando sobre o antigo morador. A situação ficou muito mais séria numa quinta-feira à noite. Sofia estava brincando no quarto dela quando a ouvi conversando com alguém. Fui espiar e a vi sentada na cama, olhando para o teto, tendo uma conversa animada. Consegui escutar ela perguntando: "Tio, você não gosta do papai?" Esperei a resposta que obviamente não veio, mas Sofia continuou: "Por que não? Ele é bonzinho." Depois de alguns segundos de silêncio, Sofia falou algo que me gelou. "Ah, você acha que ele não deveria ter tirado suas coisas de lá de cima?" E então, olhando diretamente para mim, que estava espiando da porta, Sofia disse: "Ele não gosta de você, papai. Ele me disse."
Não tinha como ela ter me visto antes de falar isso. Eu estava escondido atrás da porta e ela estava olhando para o teto. Era como se alguém tivesse realmente avisado ela que eu estava ali escutando. Entrei no quarto e perguntei o que o tio tinha falado, mas Sofia disse que ele não queria mais conversar quando tinha gente grande por perto. Naquela noite, decidi verificar o sótão. Quando compramos a casa, tinha algumas coisas velhas lá em cima que doamos ou jogamos fora, porque não sabíamos de quem eram e estavam ocupando espaço. Subi no sótão com uma lanterna e procurei por qualquer coisa que pudesse explicar a situação. No cantinho mais afastado, encontrei algo que tinha passado despercebido na limpeza. Era uma pequena poltrona velha, posicionada de forma que quem sentasse ali podia olhar pela janelinha do sótão e ver toda a rua. Ao lado da poltrona, havia uma mesinha de madeira com várias revistas de palavras cruzadas antigas e um óculos de grau esquecido. Era exatamente o cantinho que o Manuel tinha montado, segundo os vizinhos. Quando desci do sótão, Sofia estava me esperando na sala com uma expressão séria que nunca tinha visto nela. "O tio ficou bravo porque você mexeu nas coisas dele", ela disse. "Ele quer que você coloque tudo de volta no lugar." Eu não tinha contado para ela que tinha subido no sótão, nem que tinha encontrado aquelas coisas. Resolvi fazer o que Sofia pediu. Voltei ao sótão e reorganizei as coisas exatamente como tinham encontrado. Coloquei a poltrona na posição original, deixei as revistas e o óculos na mesinha. Era uma atitude irracional, mas algo me dizia que era melhor não contrariar, seja lá o que estava acontecendo ali. Sofia ficou visivelmente mais calma depois disso. Disse que o tio tinha gostado que eu arrumei o cantinho dele e que agora ele não estava mais bravo comigo. Mas eu continuava extremamente preocupado com toda aquela situação. Minha filha estava tendo conversas regulares com o que parecia ser o espírito de um homem morto. O ponto de virada aconteceu no domingo seguinte. Sofia estava assistindo desenho na sala, quando de repente levantou, apontou para o canto do teto perto da escada do sótão e disse: "Oi, tio, você quer descer para brincar comigo?" Eu olhei para onde ela estava apontando, mas obviamente não vi nada. Sofia ficou alguns segundos escutando uma resposta que eu não podia ouvir e então falou: "Tá bom, você pode ficar aí em cima mesmo. Mas pode acender a luz para eu ver você melhor?" E foi quando aconteceu algo que me deixou completamente sem palavras. Todas as lâmpadas do quarto dela queimaram ao mesmo tempo. Ouvimos o barulho dos filamentos estourando, um atrás do outro, como se fosse uma sequência programada. Corri para verificar o que tinha acontecido. Todas as lâmpadas do quarto da Sofia estavam queimadas. A principal do teto, a do abajur, até a pequena luz de tomada que ficava sempre acesa durante a noite. Nunca tinha visto algo assim. Como todas as lâmpadas de um cômodo podem queimar simultaneamente sem haver problema na instalação elétrica, Sofia não pareceu assustada com o que aconteceu. Pelo contrário, ela sorriu e disse: "O tio conseguiu acender a luz dele, mas acabou com as nossas." Como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Eu e minha esposa ficamos sem saber o que fazer. Chamamos um eletricista para verificar a instalação do quarto, mas ele não encontrou nenhum problema. Disse que era muito estranho todas as lâmpadas queimarem assim, mas que a fiação estava perfeita. Trocamos todas as lâmpadas, mas eu fiquei com medo de que acontecesse de novo. Nos dias seguintes, Sofia continuou conversando com o tio do telhado, mas agora ela parecia diferente, mais reservada, como se estivesse guardando segredos. Quando perguntávamos sobre as conversas, ela dizia que o tio pediu para ela não contar mais nada para os adultos, porque eles não entendiam. A situação ficou insustentável. Minha esposa e eu decidimos que precisávamos fazer alguma coisa.
Não podíamos deixar nossa filha continuar tendo essa relação com algo que não conseguíamos entender nem controlar. Conversamos com Sofia, explicamos que às vezes nossa imaginação pode criar amigos que parecem reais, mas que é importante saber distinguir fantasia da realidade. Sofia nos escutou com atenção, mas no final disse algo que me arrepia até hoje. Mas papai, o tio não é da minha imaginação, ele está aqui de verdade. Ele só está triste porque vocês não conseguem ver ele. Ele me disse que quando vocês eram crianças, também conseguiam ver, mas esqueceram como faz quando ficaram grandes. Depois dessa conversa, as interações da Sofia com o tio do telhado diminuíram drasticamente. Ela ainda menciona ele de vez em quando, mas não com a frequência de antes. É como se ele tivesse entendido que estava causando problemas e decidido se afastar. Ou talvez Sofia esteja crescendo e perdendo essa capacidade que as crianças pequenas parecem ter. Hoje, 2 meses depois, raramente escutamos Sofia conversando sozinha. O quarto dela não teve mais problemas com as lâmpadas. Tudo voltou ao normal. Ou pelo menos ao que consideramos normal. Mas às vezes, quando passo perto da escada do sótão, tenho a impressão de que tem alguém lá em cima, sentado naquela poltrona, olhando pela janelinha. E me pergunto se o Manuel ainda está ali, só esperando que alguém novo tenha a sensibilidade para perceber sua presença. Espero, sinceramente, que não seja eu. Galera, vou contar uma coisa que aconteceu comigo há uns meses e que até hoje me deixa com os nervos à flor da pele. Era uma terça-feira comum, nada demais. Eu tinha ido dormir cedo porque no dia seguinte tinha reunião no trabalho. Minha esposa já estava dormindo há um tempo. Ela sempre pega no sono mais rápido que eu. Nosso quarto fica nos fundos da casa, bem silencioso. E nossa cama é dessas de casal normal, onde você sente quando a outra pessoa se mexe. Ela sempre dorme do lado direito, perto da janela, e eu do esquerdo, mais próximo da porta. Devia ser umas 3 da manhã quando acordei. Não foi aquele despertar gradual, foi tipo quando alguém te chama e você acorda na hora. Estava deitado de lado, de costas para minha esposa, quando senti alguém me cutucando o ombro. Um cutucão firme, como quando alguém quer te acordar mesmo. Meu primeiro pensamento foi que ela estava tentando me acordar, talvez para ir ao banheiro ou porque tinha ouvido algum barulho. Virei para falar com ela, mas estava dormindo pesado, de costas para mim, respirando devagar. Achei estranho, mas pensei que podia ter sido um desses espasmos que a gente tem quando está quase pegando no sono. Fechei os olhos e comecei a relaxar de novo. Não tinha passado nem 5 minutos quando senti algo completamente diferente. Uma mão fria, gelada mesmo, pousou no meu tornozelo esquerdo. Não foi um toque rápido, foi uma mão que ficou ali. Eu senti o formato dos dedos, a pressão, a temperatura. Era uma mão de verdade, impossível confundir. Meu coração disparou na hora. Aquele frio na barriga que dá quando você toma um susto. Fiquei paralisado alguns segundos, só sentindo aquela mão gelada no meu pé. A sensação era horrível, como se alguém tivesse colocado a mão numa geladeira e depois encostado em mim. Consegui mexer a perna devagar para ver se a mão saía e ela saiu. Acendi a luz do abajur rapidinho, desesperado para ver o que estava acontecendo. O quarto ficou iluminado e olhei para todo lado. Embaixo da cama, atrás do guarda-roupa, no banheiro anexo. Nada. Absolutamente nada. Minha esposa continuava dormindo, nem se mexeu com a luz acesa. Levantei e revirei o quarto inteiro. Abri o armário, olhei atrás da porta. Nada fazia sentido. Quem tinha me tocado? Como alguém tinha entrado sem fazer barulho? A porta estava fechada, as janelas estavam fechadas, com tela de proteção. Fiquei uns 20 minutos acordado, sentado na beira da cama, tentando entender. Cheguei a pensar que podia ter sido um sonho muito realista, mas eu sabia que estava acordado.
Tinha sentido aqueles toques, a sensação da mão fria ainda estava fresca na memória. Resolvi apagar a luz e tentar dormir de novo, mas fiquei o resto da madrugada alerta. No dia seguinte, contei para minha esposa. Ela disse que podia ter sido estresse, cansaço, essas coisas que fazem a gente ter alucinação. Eu queria acreditar, mas sabia que não tinha sido. O mais bizarro aconteceu alguns dias depois. Nosso cachorro, o Rex, sempre dormiu no quintal numa casinha que fizemos para ele. Sempre ficava solto durante o dia e entrava em casa normalmente. Depois daquela noite, começou a agir estranho. Quando eu chamava ele para entrar no quarto, empacava na porta. Ficava parado ali, olhando para dentro, com as orelhas em pé, meio agachado, como se estivesse vendo algo que eu não via. Por mais que chamasse, não entrava. Se tentava puxar pela coleira, resistia. Fazia força para não entrar. O pior é que ele começou a dormir do lado de fora da casa, encostado no portão da rua, como se não quisesse nem ficar perto durante a noite. Isso nunca tinha acontecido. O Rex sempre foi corajoso, nunca teve medo de nada. Mas depois daquela noite, alguma coisa mudou. Ele sentia algo que eu não conseguia sentir. Tentamos várias vezes fazer ele entrar no quarto, mas se recusava. Parecia que tinha um muro invisível na porta que ele não conseguia atravessar. Até hoje, quase um ano depois, ele não entra mais naquele quarto. E para ser sincero, eu também não durmo mais lá. Montei uma cama no quarto de hóspedes e é lá que durmo agora. Minha esposa acha que é paranoia, mas ela nunca sentiu aqueles toques. Tem noites que acordo suando, lembrando daquela mão gelada no meu tornozelo. Nunca mais aconteceu, mas a sensação ficou gravada para sempre. Pessoal, preciso dividir isso com vocês porque não aguento mais guardar só para mim. Moro numa casa que era da minha avó, ela morreu há 4 anos e deixou a casa para mim. É uma casa antiga, dessas dos anos 70, mas sempre foi bem cuidada. Nunca tive problema com canos, infiltração, nada do tipo. O banheiro fica no corredor, entre o quarto e a sala, e tem um box pequeno com um ralo no chão, desses comuns mesmo. Há uns 2 meses, comecei a perceber uns barulhos estranhos vindo do ralo, sempre depois das 2 da manhã. No começo, achei que era cano entupido ou algum problema na tubulação. Você sabe como é casa antiga, sempre tem alguma coisa fazendo barulho. Eram sons abafados, como água descendo devagar ou ar passando pelos canos. Não dava muita importância, até que os barulhos começaram a ficar mais estranhos. Uma noite eu estava no banheiro escovando os dentes, antes de dormir, quando ouvi claramente um gemido vindo do ralo. Parei tudo o que estava fazendo e fiquei escutando. Silêncio total. Pensei que tinha imaginado. Terminei de escovar os dentes e fui dormir. Mas no meio da madrugada acordei com sede e fui até a cozinha beber água. Quando passei pelo banheiro, ouvi de novo. Dessa vez não era gemido, era uma voz abafada, como se alguém estivesse falando lá embaixo, nos canos. Entrei no banheiro e me agachei perto do ralo para escutar melhor. Meu coração estava batendo forte, mas a curiosidade era maior que o medo. Encostei o ouvido bem perto do ralo e consegui ouvir uma voz sussurrando alguma coisa. Não conseguia entender as palavras, mas definitivamente era uma voz humana. Levantei rapidinho e saí do banheiro. Tentei me convencer de que eram os vizinhos. Talvez o som estivesse ecoando pelos canos de alguma forma estranha. Mas a coisa começou a ficar pior. Toda noite, sempre no mesmo horário, as vozes voltavam. E não era mais uma voz só, eram várias. Sussurros, gemidos e às vezes o que parecia ser gritos abafados. Uma noite, mais corajoso, resolvi gravar com o celular para ter certeza de que não estava imaginando coisas. Coloquei o telefone bem perto do ralo e gravei por uns 5 minutos. Quando escutei depois, quase tive um troço. Dava para ouvir claramente vozes desesperadas,
como se fossem pessoas pedindo socorro. A pior parte veio na semana seguinte. Estava no banheiro tomando banho quando ouvi alguém gritando meu nome. Parei debaixo do chuveiro, prestando atenção. Ouvi de novo, mais alto. Era uma voz feminina, desesperada, gritando meu nome e pedindo ajuda. Saí do box molhado e me agachei perto do ralo. A voz ficou mais clara e meu sangue gelou quando reconheci de quem era. Era minha avó. A voz da minha avó, que morreu nesta mesma casa há 4 anos. Ela estava gritando meu nome, repetindo que precisava de ajuda, que estava presa. A voz vinha claramente do ralo, como se ela estivesse lá embaixo, nos canos. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer, só escutando minha avó morta me chamando do ralo do banheiro. Depois de uns minutos que pareceram horas, a voz parou. Silêncio total de novo. Desde então, evito usar o banheiro à noite. Quando não tem jeito, vou rapidinho e não olho para o ralo. Mas continuo ouvindo as vozes e a da minha avó aparece quase toda noite. Às vezes ela chora, às vezes grita desesperada. Tentei tampar o ralo, mas o som continua vindo. Chamei um encanador para verificar os canos, mas ele disse que estava tudo normal. Como vou explicar para ele que tem vozes de mortos saindo do meu ralo? O mais assustador é que agora reconheço outras vozes também. São pessoas que morreram nesta casa ao longo dos anos. Minha avó morava aqui desde nova, e muita gente da família morreu aqui. Todos eles estão lá embaixo, presos de alguma forma, gritando para que alguém os ajude. E eu não sei o que fazer, não sei como ajudar, e tenho medo de que um dia eles consigam sair de lá e venham atrás de mim. Vou contar uma história que me arrepia até hoje. Comprei uma casa numa cidadezinha do interior, casa antiga, mas com um preço muito bom. O corretor disse que era uma pechincha, porque o antigo dono tinha morrido e os herdeiros queriam vender logo. Nada demais, achei normal. A casa tinha um galpão nos fundos que pensei em transformar em oficina e uma varanda grande na frente onde gostava de ficar nas tardes. Depois de uns meses morando lá, comecei a escutar barulhos estranhos durante a madrugada. Eram passos, como se alguém estivesse caminhando do galpão até a varanda. No começo, pensei que fossem animais, gambás ou gatos, mas os passos eram pesados demais. Comprei umas câmeras de segurança e instalei uma na varanda e outra apontando para o galpão. Pelo menos ia descobrir que bicho estava fazendo aquele barulho toda a noite. Na primeira noite com as câmeras, acordei com o barulho de sempre. Levantei e fui verificar as imagens no computador. Quase caí da cadeira com o que vi. Nas gravações, aparecia claramente a figura de um homem velho, bem magro, caminhando devagar do galpão em direção à varanda. Ele usava roupas antigas, calças escuras e uma camisa clara, e caminhava curvado, como se tivesse dificuldade para andar. O mais estranho é que quando ele chegava perto da porta da frente, simplesmente desaparecia. Não saía de quadro, não entrava na casa, apenas sumia. Assisti a gravação várias vezes, pensando que podia ser algum defeito da câmera ou truque de luz, mas não era. Era um homem de verdade, caminhando na minha propriedade todas as madrugadas e desaparecendo ao chegar na porta. Durante o dia, procurei sinais de que alguém tinha estado ali. Pegadas na terra, marcas na grama, qualquer coisa. Nada. Era como se aquele homem não tocasse no chão. Comecei a gravar todas as noites, e sempre a mesma coisa. Sempre no mesmo horário, entre 3 e 4 da manhã, o velho aparecia caminhando do galpão até a varanda e desaparecia. Resolvi mostrar as gravações para meu vizinho, seu Antônio, que morava na região há décadas. Quando viu as imagens, ficou branco como um fantasma. Perguntei se conhecia o homem e ele me contou uma história que me deixou de cabelo em pé. Era Joaquim, o antigo dono da minha casa.
Ele tinha morrido ali mesmo, na varanda, esperando o advogado chegar com a escritura definitiva da casa. Seu Antônio me explicou que Joaquim tinha comprado a casa através de um financiamento complicado e durante anos lutou na justiça para conseguir a documentação completa. Ele tinha gastado todas as economias e se endividado para pagar a casa, mas problemas burocráticos impediram que recebesse a escritura. Morreu de infarto na varanda, numa tarde de verão, ainda esperando os papéis chegarem. Nunca recebeu a escritura da casa que tanto lutou para ter. A partir daquele dia, comecei a ver as gravações com outros olhos. Joaquim não estava apenas caminhando, ele estava patrulhando a propriedade. Caminhava do galpão, onde guardava suas ferramentas, até a varanda, onde costumava esperar o correio e visitas. Era como se ainda estivesse esperando alguém chegar com os papéis da casa. Como se não conseguisse aceitar que tinha morrido sem receber o que era seu por direito. As aparições continuaram por meses. Sempre a mesma rotina, sempre o mesmo caminho. Tentei falar com ele algumas vezes, ficar acordado e esperar na varanda, mas quando ele me via, desaparecia mais rápido. Era como se soubesse que eu não era quem ele estava esperando. Comecei a me sentir mal morando numa casa que não era tecnicamente minha. Joaquim tinha pago por ela, lutado por ela, morreu esperando por ela. Acabei indo atrás da história da casa, procurei os herdeiros, falei com advogados. Descobri que realmente havia problemas na documentação e que Joaquim tinha direito àquela propriedade. Consegui resolver a situação legalmente e fiz questão de colocar uma placa na varanda em homenagem a ele. Desde então, as caminhadas noturnas pararam. As câmeras não captam mais nada. É como se Joaquim finalmente tivesse recebido o reconhecimento que tanto esperou. Às vezes, ainda sinto que não estou sozinho na casa, mas é uma presença tranquila, como se ele soubesse que eu fiz a coisa certa. Essa história começou quando me mudei para uma casa que herdei do meu tio. Era uma casa simples, mobiliada, e no meio da sala tinha uma televisão antiga, dessas de tubo dos anos 90. Meu tio sempre foi muito apegado a essa TV. Dizia que era a melhor imagem que já tinha visto. Quando morreu, deixou tudo do jeito que estava, inclusive a televisão ligada na tomada. Nos primeiros dias, a TV funcionava normalmente. Pegava todos os canais, imagem boa, som perfeito. Mas depois de uma semana, começou a acontecer algo estranho. Toda madrugada, sempre às 3h33, a televisão ligava sozinha. Mesmo desligada da tomada, a tela se acendia e começava a mostrar imagens distorcidas. No começo pensei que fosse algum problema elétrico, alguma energia residual nos componentes. As imagens que apareciam não eram de canal nenhum. Eram vultos escuros se movendo pela tela. Sombras que pareciam pessoas caminhando. Às vezes dava para ver contornos de rostos, bocas se mexendo como se estivessem falando, mas sem som. Era perturbador, mas eu tentava me convencer de que era só defeito técnico. Televisão velha, componentes ruins, interferência de algum sinal. Uma noite, cansado daquilo, tirei a TV completamente da tomada e até retirei as pilhas do controle remoto. Fui dormir achando que tinha resolvido o problema. Às 3h33 em ponto, acordei com o som da televisão ligando. Fui até a sala e quase tive um troço. A TV estava funcionando normalmente, mesmo sem estar ligada na energia. Na tela, as mesmas imagens distorcidas, mas dessa vez conseguia escutar sussurros abafados. Cheguei mais perto para tentar entender o que estava acontecendo e foi quando vi algo que me deixou gelado. Na tela distorcida, entre os vultos e as sombras, dava para ver mãos. Mãos humanas pressionando a tela do lado de dentro, como se alguém estivesse preso dentro da televisão tentando sair. Os dedos se espalhavam contra o vidro, fazendo movimentos desesperados, arranhando a superfície interna.
Os sussurros foram ficando mais claros e comecei a distinguir palavras. Eram pedidos de ajuda, vozes desesperadas implorando para serem libertadas. Uma das vozes estava mais próxima que as outras, mais clara, e quando prestei atenção direito, gelei completamente. Era minha própria voz. Eu estava ouvindo minha voz pedindo ajuda, vindo de dentro da televisão. Como se uma versão minha estivesse presa lá dentro, implorando para que eu a libertasse. A partir daquele dia, a televisão mudou completamente. Durante o dia, quando tentava assistir qualquer canal, só aparecia aquela imagem estática, aqueles pontinhos pretos e brancos que davam quando não tinha sinal. Mas no meio da estática sempre tinha algo se mexendo no fundo. Sombras que passavam de um lado para o outro, vultos que apareciam e desapareciam rapidamente. Era como se houvesse um mundo inteiro acontecendo atrás daquela tela de estática. Tentei me livrar da televisão várias vezes. Levei para a rua para o lixeiro buscar. Mas toda manhã ela estava de volta na sala, no mesmo lugar de sempre. Tentei quebrar, mas por mais que batesse, a tela não rachava. Tentei doar, mas as pessoas que vinham buscar desistiam na hora. Diziam que se sentiam mal só de olhar para a TV. Era como se ela não quisesse sair daquela casa. As aparições das 3h33 continuaram, mas foram ficando mais intensas. As mãos na tela ficaram mais claras, mais desesperadas. Às vezes, conseguia ver rostos pressionados contra o vidro, bocas abertas gritando sem som. E minha voz continuava lá, mais frequente, mais desesperada. Era aterrorizante ouvir a mim mesmo implorando por ajuda. Uma madrugada, quando as imagens apareceram, tive coragem de encostar a mão na tela. O vidro estava gelado, muito mais frio que deveria estar. E quando toquei, senti algo tocando de volta. Do lado de dentro, era como se houvesse outras mãos pressionando contra a minha, tentando atravessar a barreira da tela. Tirei a mão rapidinho, assustado, e as imagens ficaram mais agitadas, como se meu toque tivesse provocado alguma reação. Desde então, evito a sala durante a madrugada, mas ainda escuto a televisão ligando sozinha todas as noites. E minha voz continua lá, cada vez mais desesperada, como se soubesse que estou do lado de fora, podendo ajudar, mas escolhendo não fazer nada. Às vezes, tenho medo de que um dia eu acordei e me veja refletido naquela tela, e que a pessoa na sala seja outra versão minha, assistindo eu mesmo preso dentro da televisão. Moro numa casa que comprei há uns 8 meses, nada muito especial. Casa comum de 3 quartos, num bairro tranquilo. Um dos quartos uso como escritório, outro é meu quarto, e o terceiro sempre foi o quarto de hóspedes. Raramente recebo visita que precise dormir aqui, então aquele quarto fica quase sempre fechado. Só abro de vez em quando para arejar e limpar. A primeira vez que aconteceu, achei que fosse vento. Era uma madrugada de terça-feira. Eu estava dormindo pesado, quando acordei com um barulho seco vindo do corredor. Era tipo quando uma porta bate com força, aquele som de madeira batendo no batente. Olhei no relógio do celular e eram exatamente 4h11 da manhã. Levantei meio zonzo, achando que tinha esquecido alguma janela aberta e o vento tinha feito a porta do quarto de hóspedes bater. Fui até lá conferir e a porta estava fechada normalmente. Verifiquei todas as janelas da casa. Estavam todas fechadas. Voltei para a cama pensando que podia ter sido algum barulho da rua que confundi, caminhão de lixo ou algo assim. Mas o som tinha vindo claramente de dentro de casa, do final do corredor onde fica aquele quarto. Na noite seguinte, mesma coisa. 4h11 da manhã, em ponto. Aquele baque seco e forte. Dessa vez, levantei mais rápido e consegui chegar no corredor ainda escutando o eco do barulho. A porta do quarto de hóspedes estava normal, fechada como sempre. Comecei a achar estranho, mas tentei não dar muita importância. Casa nova, madeira ainda assentando, mudanças de temperatura, essas coisas que acontecem.
Só que começou a virar rotina. Toda madrugada, sempre no mesmo horário, sempre o mesmo barulho. Era como se alguém estivesse do lado de dentro do quarto e desse um soco na porta, ou chutasse ela com força. O som era muito específico, muito alto para ser coincidência ou problema estrutural. Depois de uma semana daquilo, resolvi investigar melhor. Durante o dia, entrei no quarto de hóspedes e examinei a porta por dentro e por fora. Procurei rachaduras, sinais de que algo estava solto ou mal fixado. Nada. A porta estava perfeitamente normal, bem encaixada no batente, dobradiças bem lubrificadas. Testei abrir e fechar várias vezes. Empurrei com força para ver se reproduzia o som. Não consegui fazer o mesmo barulho nem forçando. Resolvi fazer um teste. Na noite seguinte, antes de dormir, amarrei a maçaneta da porta com uma corda bem apertada, prendendo ela no batente do outro lado do corredor. Se a porta tentasse abrir, a corda impediria. Fui dormir curioso para ver se o barulho ia continuar. 4h11 da manhã, lá estava o som de novo. Corri para o corredor e a corda estava intacta, bem apertada, mas o barulho tinha acontecido mesmo assim. Isso me deixou ainda mais intrigado. Como a porta podia fazer aquele barulho se estava amarrada e não podia se mexer? Tentei outras coisas nos dias seguintes. Coloquei uma cadeira pesada encostada na porta. O barulho continuou. Travei a porta com uma trava de segurança que comprei. Mesmo assim, todo dia às 4h11, aquele baque ensurdecedor. Chegou um ponto que decidi pregar a porta. Peguei pregos grandes e martelei eles atravessando a porta no batente, deixando ela completamente fechada e impossível de abrir. Achei que tinha resolvido o problema. Na madrugada seguinte, o barulho foi ainda mais forte, como se alguém estivesse tentando derrubar a porta pregada. Era um som desesperado, violento, como se algo estivesse preso ali dentro e quisesse sair a qualquer custo. Foi quando resolvi instalar uma câmera. Comprei uma câmera de segurança simples e instalei no corredor, apontando diretamente para a porta do quarto de hóspedes. Queria ver exatamente o que estava acontecendo naquele horário maldito. Configurei ela para gravar durante a madrugada e fui dormir ansioso para ver as imagens no dia seguinte. Quando acordei, corri para verificar a gravação. O que vi me deixou sem palavras. Às 4h10 da manhã, a porta estava completamente normal, pregada como eu tinha deixado. Mas exatamente às 4h11, a maçaneta começou a girar. Devagar, como se alguém estivesse tentando abrir a porta do lado de dentro. A maçaneta girou completamente para um lado, depois para o outro, e então veio aquele baque forte, como se a pessoa tivesse percebido que a porta estava pregada e tivesse dado um murro nela de raiva. Mas o mais aterrorizante estava no final da gravação. Por alguns segundos, logo depois do barulho, dava para ver uma sombra no canto do quarto. A câmera conseguia captar um pedacinho do interior através da fresta embaixo da porta e ali, naquele cantinho escuro, tinha uma forma humana parada. A sombra estava imóvel, como se estivesse olhando diretamente para a câmera. Não era uma sombra projetada por algum objeto, era definitivamente uma pessoa, ou o que parecia ser uma pessoa, parada ali dentro do quarto pregado. Assisti à gravação umas 10 vezes, tentando entender o que estava vendo. A sombra aparecia sempre no mesmo lugar, sempre na mesma posição, como se estivesse observando a porta por dentro. E o mais estranho é que ela só aparecia depois do barulho, como se o som fosse um sinal para ela se manifestar. Despeguei a porta no dia seguinte. Precisava entrar naquele quarto e verificar o que tinha lá dentro. Quando consegui abrir, o quarto estava exatamente como sempre esteve. Cama arrumada, móveis no lugar, nada fora do normal. Mas o ar estava pesado, com um cheiro estranho que não conseguia identificar. Era como o cheiro de lugar fechado há muito tempo, mas misturado com algo metálico. Procurei por todo o quarto alguma pista do que podia estar causando aquelas aparições.
Olhei embaixo da cama, dentro do armário, atrás dos móveis. Nada. O quarto estava completamente normal durante o dia. Instalei a câmera lá dentro também, para ver se conseguia captar algo melhor. As gravações internas não mostraram nada durante o dia. Mas na madrugada seguinte, mesma coisa. 4h11 em ponto, a maçaneta girava sozinha. O baque acontecia e a sombra aparecia no canto. Só que agora, com a câmera dentro do quarto, conseguia ver melhor. Não era só uma sombra, era uma figura humana completa, alta, magra, parada no canto mais escuro do quarto, sempre olhando em direção à porta. A figura nunca se movia durante a gravação. Aparecia depois do barulho e ficava ali, imóvel, até a gravação acabar. Era como se estivesse esperando alguma coisa, ou vigiando a porta. Tentei deixar luzes acesas no quarto, mas as lâmpadas queimavam sempre antes da meia-noite. Tentei deixar a porta aberta, mas ela se fechava sozinha antes das 4 da manhã. Isso durou mais algumas semanas, até que de repente parou. Não houve nenhum evento específico, nenhuma mudança que eu tenha feito. Simplesmente, numa quinta-feira, os barulhos não aconteceram. Nem na sexta, nem no fim de semana. Passou uma semana inteira sem nada. Achei que finalmente tinha acabado. Que seja lá o que fosse, tinha ido embora. Mas o silêncio era ainda mais perturbador que os barulhos. Ficava acordado todas as madrugadas, esperando o som das 4h11. E quando não vinha, me sentia ainda mais ansioso. Era como se algo tivesse mudado, como se a presença ainda estivesse lá. Mas agora em silêncio, observando, planejando alguma coisa. Até hoje, 3 meses depois, os barulhos não voltaram. Mas eu sei que algo ainda está naquele quarto. Às vezes sinto que estou sendo observado quando passo pelo corredor. E de vez em quando, bem no cantinho do olho, juro que vejo uma sombra se mexendo no final do corredor. Nunca mais consegui usar aquele quarto para nada. Deixo sempre fechado e evito passar por ali durante a madrugada. Porque tenho certeza de que, se um dia eu estiver passando pelo corredor exatamente às 4h11 da manhã, a porta vai abrir sozinha e eu vou ver o que estava batendo lá de dentro todos esses meses. Gente, essa história aconteceu na casa onde cresci, a casa da minha família, que depois virou minha quando meus pais se mudaram. É uma casa velha, dos anos 60, mas sempre foi bem cuidada. Nunca tive problema com infiltração, mofo, nada que pudesse causar cheiros estranhos. Mas há uns 6 meses começou algo que até hoje não consigo explicar e que está me deixando completamente perturbado. Tudo começou numa manhã de sábado. Eu estava fazendo café na cozinha quando senti um cheiro muito estranho vindo da área da pia. No começo pensei que fosse o ralo entupido ou algum resto de comida que tinha esquecido na lixeira. Mas quando cheguei perto para verificar, o cheiro ficou mais forte e eu percebi que não era isso. Era um odor que nunca tinha sentido antes, muito específico e muito perturbador. Como posso explicar esse cheiro? Era como se misturasse várias coisas ruins ao mesmo tempo. Tinha um fundo que lembrava sangue, aquele cheiro metálico meio doce que você sente quando se corta. Misturado com isso, vinha um odor de vela queimada, aquela cera derretida que fica com cheiro acre quando a vela se apaga. E por cima de tudo, o cheiro de roupa guardada há muito tempo em lugar úmido, aquele odor de mofo e naftalina que dá em guarda-roupa antigo. A combinação era nauseante e ao mesmo tempo familiar, como se eu já tivesse sentido aquilo antes, mas não conseguisse lembrar onde. Procurei por toda a cozinha alguma fonte para aquele cheiro. Limpei a pia, verifiquei o lixo, olhei atrás da geladeira, embaixo do fogão. Nada. O cheiro simplesmente estava ali, concentrado numa área específica perto da pia, como se viesse de dentro das paredes. Durante os primeiros dias, o cheiro aparecia de vez em quando, sempre no mesmo lugar. Às vezes, quando eu chegava em casa do trabalho,
às vezes durante a madrugada quando ia beber água. Comecei a reparar que era mais forte em determinados horários, principalmente no final da tarde e durante a noite. Durante as manhãs, quase não sentia nada. Tentei conversar sobre isso com alguns amigos que vieram me visitar para ver se eles também sentiam. Estranho foi que ninguém parecia perceber nada. Eu ficava ali, claramente incomodado com aquele cheiro horrível, e as pessoas falavam que não sentiam nada diferente. Comecei a achar que podia ser problema meu, talvez alguma coisa com meu olfato ou estresse causando alucinações. Mas eu sabia que o cheiro era real. Era impossível imaginar algo tão específico e tão constante. Comecei a evitar ficar muito tempo na cozinha, principalmente nos horários que o odor ficava mais forte. Fazia as refeições rapidinho e saía de lá. Até mudei a geladeira de lugar, pensando que podia ser algum problema com o motor ou com o sistema de refrigeração. Foi quando aconteceu algo que mudou tudo. Uma tarde de quinta-feira, cheguei em casa e fui direto para a cozinha beber água. O cheiro estava fortíssimo, quase insuportável. Quando abri a geladeira para pegar a garrafa, percebi que ela estava desligada. Completamente desligada, sem luz interna, sem o barulho do motor, nada. Achei estranho porque não tinha havido falta de energia e a geladeira estava funcionando perfeitamente quando saí de manhã. Tentei ligar ela de novo, mas não funcionou. Verifiquei se a tomada estava com energia, testei com outros aparelhos, tudo normal. Parecia que a geladeira tinha queimado do nada. Resolvi puxar ela para fora e verificar a parte de trás, ver se tinha algum fio solto ou algo que explicasse o problema. Foi quando fiz a descoberta mais perturbadora de toda essa história. Grudado na grade de ventilação atrás do motor, tinha uma mecha de cabelo. Não era um fio solto que podia ter grudado ali por acaso. Era uma mecha considerável, de uns 15 centímetros de comprimento, bem escura, toda embaraçada e com uma textura estranha. O cabelo estava úmido e tinha um cheiro horrível, exatamente o mesmo cheiro que eu vinha sentindo na cozinha. Peguei a mecha com uma pinça, tentando não tocar diretamente. O cabelo estava grudado na grade, como se tivesse sido colocado ali propositalmente, bem entrelaçado nos arames. Não tinha como ter chegado ali por acidente. E o cheiro que vinha dele era insuportável, concentrado, como se fosse a fonte de todo aquele odor que estava sentindo há meses. Joguei o cabelo no lixo e limpei toda a parte de trás da geladeira com álcool. Chamei um técnico para verificar por que ela tinha parado de funcionar, mas ele não encontrou nada de errado. Disse que parecia que tinha sido desligada da tomada, mas não tinha explicação para ter queimado algum componente. Trocou algumas peças e ela voltou a funcionar normalmente. Pensei que o problema estava resolvido, que o cabelo era a fonte do cheiro e que agora tudo voltaria ao normal. Mas foi o contrário. Depois que tirei aquela mecha de cabelo, o cheiro se espalhou pela casa inteira. Não ficou mais concentrado só na cozinha. Começou a aparecer na sala, no corredor, até no banheiro. Era como se eu tivesse liberado alguma coisa que estava presa ali atrás da geladeira. E começaram a acontecer outras coisas estranhas. O ventilador de teto da cozinha passou a girar sozinho, mesmo desligado da tomada. Não era um movimento lento como se fosse alguma corrente de ar. Ele girava na velocidade normal, como se estivesse ligado. Mas o interruptor estava desligado e eu mesmo tirava da tomada. Às vezes acordava de madrugada com o barulho dele girando lá embaixo. O cheiro também mudou de intensidade, ficou mais forte, mais presente e começou a vir acompanhado de outros sinais. Às vezes, quando o odor aparecia, a temperatura do ambiente baixava vários graus. Outras vezes, eu sentia como se alguém tivesse passado bem perto de mim, aquela sensação de movimento de ar que dá quando uma pessoa caminha ao seu lado. Comecei a pesquisar sobre a história da casa, conversei com vizinhos antigos, tentei descobrir se alguma coisa ruim tinha acontecido ali.
Descobri que antes da minha família comprar, a casa tinha pertencido a uma senhora idosa que morava sozinha. Ela tinha morrido na própria casa, mas de morte natural, velhice mesmo. Os vizinhos disseram que ela foi encontrada alguns dias depois na cozinha, perto da pia. Isso me deu um arrepio enorme. O cheiro estava concentrado exatamente no lugar onde a senhora tinha sido encontrada. E aquele odor, misturado que eu sentia, fazia todo sentido agora. Sangue, vela queimada e roupa guardada há muito tempo. Era exatamente o que você esperaria sentir numa situação como essa. Tentei fazer uma limpeza energética na casa. Queimei incenso, trouxe um padre para benzer o lugar. Nada adiantou. O cheiro continuou, o ventilador continuou girando sozinho e a sensação de presença ficou ainda mais forte. Era como se a limpeza tivesse irritado, seja lá o que estava ali, ao invés de mandar embora. A situação ficou insustentável. Não conseguia mais cozinhar direito. Não conseguia ficar sozinho na casa durante a noite. O cheiro estava me deixando enjoado constantemente. E a sensação de estar sendo observado era opressiva. Comecei a passar mais tempo fora de casa. Dormia na casa de amigos quando podia. Até que uma noite, quando voltei tarde do trabalho, encontrei algo que me fez decidir me mudar definitivamente. Na pia da cozinha, bem no lugar onde o cheiro era mais forte, tinha outra mecha de cabelo, igual à que eu tinha encontrado atrás da geladeira, escura, úmida, embaraçada, com aquele cheiro insuportável. Só que dessa vez, o cabelo estava arrumado de forma específica, como se tivesse sido colocado ali propositalmente para eu encontrar. Era como um recado. Como se a presença estivesse me mostrando que não ia embora, que a casa era território dela, não meu. Não toquei no cabelo, peguei minhas coisas mais importantes e saí na mesma hora. Estou morando em outro lugar há 2 meses e ainda não voltei àquela casa. Amigos meus foram lá buscar minhas coisas e disseram que o cheiro estava insuportável, que tomou conta da casa inteira. Não sei o que fazer com aquela casa. Não consigo vender porque não teria coragem de passar essa situação para outra pessoa. Mas também não consigo voltar a morar lá. Às vezes tenho pesadelos com aquele cheiro. Acordo sentindo como se ele estivesse grudado na minha roupa, na minha pele. E o pior é que às vezes, quando estou em lugares totalmente diferentes, sinto uma pontada daquele odor, bem fraco, como se algo tivesse me seguido.